Olá, traders! Vocês conhecem as estratégias da SmartBot? As ranqueadas da SmartBot? Então tem muita gente que pergunta, né? Inclusive esse vídeo eu estou fazendo sobre essas estratégias que foi iniciativa dos próprios clientes do Minasbot que estavam dando uma olhada nesses rankings aqui de estratégias da SmartBot e falando assim, pô, vamos passar para o Minas essas estratégias, né? Assim, eles podem utilizar tudo dentro de uma mesma ferramenta. Então, gente, esse ranking aqui eles tiraram assim, dando uma olhada nos últimos 2 anos lá, quais estavam mais bem ranqueadas. Nós fizemos essas estratégias aqui. Nome das bots você vai se surpreender, ficou até melhor. Dá uma conferida aqui, ó. Que esse é o nosso drive de estratégias. Gente, aqui é só a parte de estratégias da SmartBot, tá? A gente voltando o drive aqui, ó, tem dezenas, se não for centenas de operacionais já feitos aí para operar no Minasbot. Operacionais diferenciados, hein? Então tem tudo separado por categorias. Swing trade, estratégias de rinco, estratégias de scalpers, estratégias de alvos longos, do jeito que a pessoa preferir ali. E olha só, então a gente copiou essas estratégias aqui, tá? Foi iniciativa dos clientes, eles mesmos foram mandando, eu só fui arrumando ali alguns detalhes em outro, que às vezes não estava o parâmetro muito bem correto dentro do Minasbot, eu ajustei. E olha só, e eu vou mostrar agora como é que fica os backtest resultados dessas estratégias. Inclusive uma delas aqui, ó, essa versão que foi copiada igual da SmartBot, né? Eu dei uma olhada, opa, mas dá para encaixar um stop mais curto. A gente fez uma versão com stop mais curto que ficou muito melhor do que a que está lá no ranking, tá? Então vamos dar uma conferida aí. Então, sobre esse ranking aqui, ó, a única que eu não trouxe ainda pro Drive ali, que eu achei desnecessário, foi essa estratégia Guarujá. Por quê? É muito provável que o resultado lá para trás, né, com certeza é um backtest apenas, e o que ela anda performando no mercado atual foi um drawdown muito alto. Vou mostrar aqui, ó. Confere só. A estratégia Guarujá foi com a curva... Opa, peguei o marcador errado aqui. Ele veio com a curva aqui, ó, totalmente para baixo, tá? No mercado atual. Se fosse um drawdown financeiro aceitável, né? Mas eu achei que a estratégia começa com um contrato, só que essa agora já tem preço médio. Então ela deixou um topo ali, ó, né? Isso contando a margem inicial lá junto, chegando, tava com 12 mil e chegou aqui, ó, para ficar só com 8.500. Então para mim isso é um drawdown que é onde a pessoa sai fora, acho que passou do padrão anterior, passou muito do anterior passado aqui, do histórico todo para trás, que era histórico de backtest. E no mercado atual, ela deixou de performar. Então, por isso que eu não coloquei a Guarujá ali nas opções de estratégias do Midasbot. Eu vou começar agora aqui comparar o galeto conservador aqui do ranking deles, o histórico, tá? A curva operacional de resultado e vamos comparar como ficou aqui no Midasbot, vocês vão ver que ficou até melhor. Antes eu quero deixar bem claro, gente, que no Midasbot você consegue operar sem limitação alguma de contratos. Esse tipo de operacional aqui, para você contratar nessa plataforma, você vai pagar uma mensalidade que sai mais caro do que fosse pagar o custo mensal do Midasbot. E além de tudo, gente, você tem limitação de contrato, limitação de número de estratégias no Midasbot, você pode operar todas ao mesmo tempo, inclusive as de nosso conteúdo. Vou deixar no final do vídeo uma mais ou menos desse estilo operacional, mostrar o bem longo prazo aí. Vocês vão ver uma de nossas estratégias aí, como ela tem uma curva muito melhor até do que todas essas que eu vou mostrar desse ranking aqui, que foi as melhores ranqueadas ali, tá bom? Então, só para deixar bem claro, eu estou falando do custo-benefício. Bom, isso ao meu ver, né, pessoal? Cada um pode analisar por si só. E olha só, então até os resultados sobre as curvas da Aldral, igual eu falei que eu não, agora eu já não gostei pro meu perfil, tá? Se alguém achar interessante, tudo bem. Mas olha só, vamos dar uma olhada aqui. Quando ela começa, ó, então ela começou com um capital de R$ 2.000 no mês 6 de 2022, no mês de junho de 2022, certo? Capital de R$ 2.000 e foi aqui ó, até o mercado, até a data recente, aqui que eu estou gravando o vídeo, tá? Nós estamos no mês de maio aqui de 2024. Então ela veio realmente. Eu gostei muito desse galeto conservador, o histórico aí de longo prazo, já de anos, né? Apesar de ter seus drawdown altos e baixos, a gente vê um drawdown aqui em percentual, o fator lucro, né? Taxa de acerto. Teve alguns períodos que emperrou ali, né? Olha esse drawdown aqui, ó. Depois recuperou e veio renovando até, eu acho que o topo financeiro aqui, ó. Se eu não me engano, renovou aqui. Então vamos dar uma conferida aqui no Midasbot agora. Então veja só, aqui agora a mesma estratégia, galeto conservador, com o mesmo número de contratos, o mesmo depósito inicial de R$ 2.000, com o backtest aqui no mesmo período, tá? De junho de 2022 até o mercado atual. E olha só, gente, lá tinha dado 8 mil de lucro, aqui deu
aqui deu 10, mais de 10 mil. Lá deu fator lucro 1,8, aqui deu fator lucro acima de 2. Gente, ficou até melhor aqui na plataforma com o Midasbot, que opera direto no MetaTrader. Inclusive, você consegue ver o indicador operando tudo que está acontecendo no robô. Diferente de, às vezes, da plataforma que você só clica no site, você não sabe, você não está vendo o que o indicador está fazendo, o motivo da entrada, fica sem entender nada do operacional, não é mesmo? Olha só, a taxa de acerto, deixa eu olhar aqui, acho que ficou até maior. A taxa de acerto que estava 52,99 e aqui no Midasbot foi para 53%. Bom, gente, a diferença foi mínima aí na taxa de acerto, né? Não é uma coisa relevante, mas o que eu achei relevante aqui, bem relevante, é que o drawdown lá foi mais de 20%. Olha só o drawdown aqui, existe o drawdown máximo do saldo, né? E existe o máximo do capital líquido, tá? Então são dois drawdown diferentes e ainda assim os dois bem próximos aqui, né? Mas veja só, em percentual, a gente rebaixou praticamente 10% a menos. Só para constar aqui, ó, o drawdown do galeto conservador. Vamos para a próxima. Então eu vou falar dessa estratégia rapidamente para não enrolar muito o vídeo. Curiosity 2.0. Essa foi uma das que eu mais gostei e provavelmente ela vai entrar na minha carteira aqui de diversificação do Midasbot. E olha só, a curva dela está ascendente nesse atual mercado. Então, é uma estratégia que eu achei bem interessante até para diversificar. Quem gosta de montar carteira, gente, dá para você instalar tudo isso no Midasbot e até mesmo colocar um gestor financeiro que nós temos aí para controlar a sua conta toda. Você pode até colocar sua meta de loss, meta de ganho, tudo ali, tá? E fazer o seu próprio controle financeiro das suas operações, todas as suas operações da sua conta, tá? O gestor controla tudo, inclusive fazer trailing stop de ganho, igual se fosse um stop móvel do financeiro da conta do dia, tá? Controlar a carteira toda. Olha só que interessante isso aí, né? Então, uma coisa que você não vê por aí, não é uma coisa muito comum, um gestor financeiro para controlar tudo. Então, o curioso, eu só vou dar uma comparada rápida aqui, ó. Ó, o retorno líquido, dá uma conferida na curva, o fator lucro, taxa de acerto e o drawdown, gente. É, vamos dar uma olhada aqui como ficou no MetaTrader. Então eu fiz o mesmo número de contratos, a mesma data daquele histórico ali eu reproduzi no backtest, tá bom? Dá uma olhada, o fator lucro aumentou, o lucro líquido aumentou. Qualquer coisa, volta o vídeo e dá uma conferida aí nos números, se já esqueceu, tá? Porque se eu ficar passando e comparando aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Taxa de acerto deu praticamente a mesma, não mudou nem, deu 0,5% de diferença aqui, né? E o drawdown também bateu praticamente em cima. Detalhe, eu reparei que o pior dia da estratégia é a terça, vou até dar uma analisada se no mercado atual isso se repete, né? Pode ser que foi coisa lá do passado. No Midasbot você tem a opção que ali eu não vi essa opção naquela estratégia ali na Smartbot, e você excluir a terça-feira ou a sexta, quem não gosta de operar, dá para escolher os dias da semana no Midasbot, tá bom? Bora para uma conferida rápida aqui na estratégia São Januário. Mais uma estratégia de tendência, né? E veja só, vamos dar uma olhada, fator lucro, retorno líquido, dá uma olhada na curva aqui, o drawdown e a taxa de acerto. Então agora aqui no MetaTrader, com a mesma margem inicial, mesma data de backtest, que esse, o backtest lá começou de 2021 para cá, esse também 2021 para cá. Inclusive você pode fazer até de 2019 para cá no MetaTrader aqui, tá? Com Midasbot. Comparei a curva de todas essas estratégias, também foi legal nos períodos anteriores aí. E olha só, o fator lucro aumentou um pouquinho, né? Bem pouca coisa, mas aumentou. Lá era 1,49, que deu 1,5. O lucro lá deu 16 mil e agora uns quebrados, agora não lembro de cabeça, que aumentou também, foi para quase 18. Né? A taxa de acerto aumentou um pouquinho também, uns 2% a mais aí, agora esqueci já. E o nosso rebaixamento dá até um pouquinho menor também aí, cerca de 1, 2% a menos. Vamos para a próxima. Bom, gente, eu estou esquecendo de mostrar a curva às vezes aqui no MetaTrader, né? Das anteriores você tava até mais bonita, aquela Curiosity, eu gostei demais da curva dela, vou passar aqui, ó. Olha que curva bacana, né? Tem os drawdown, mas bem ascendente essa curva. E essa do Galeto, né? Também bem ascendente. Teve o drawdown nesse período aqui em 2021. E olha só, bem bacana. Agora vamos aqui para a estratégia sem field. Essa também foi criada por cliente. Eu achei bacana, bacana ela. No mercado atual ela tá indo bem. E vocês vão se surpreender agora com a melhoria que eu vou mostrar na versão 2 que eu fiz. Inclusive a versão 1, que eu só de fazer a mesma estratégia ali, já ficou melhor, mais suave o drawdown.
melhorou o fator lucro. Depois a gente fez a versão 2 com stop menor, eu achei que ficou muito melhor. Então segura aí, fica no vídeo. Olha só, o lucro líquido foi esse, de 21 mil e pouco. Fator lucro de 1,34, a taxa de acerto de mais de 80%. Bom, todas as estratégias que eu mostrei antes eram 2 contratos fixos. Então, às vezes fala, nossa, mas o resultado não é tão grande. É só 2 contratos, gente, operando baixíssimo, né? Não é com 10, 15, 20, 50 contratos, igual muitos traders mostram por aí. A gente está mostrando as curvas aqui com o mínimo, praticamente o mínimo de contrato, que é 2. Dá para operar um, né? Mas eu quis manter o padrão do histórico deles, que estava tudo com 2 contratos ali, tá? Então, só que olha o drawdown de 41%, provavelmente foi daqui até aqui, né, esse drawdown. Então, mas dá uma olhada agora no MetaTrader como é que ficou aqui, cara, deu uma melhorada, hein? Então, ó, bate o olho na curva da estratégia sem field no nosso Midas Bot. Veja que teve também aquele período de drawdown, mas foi muito mais ameno, tá? E a curva bem ascendente aí, tá no drawdown nesse momento, mas olha só, mercado mais recente, uma curva bem legal. E agora vamos mostrar aqui as estatísticas. Olha só, o fator lucro lá era 1,34, né? Foi para quase 1,5. O lucro ali caiu um pouco, né? De 22 mil para quase 18, quase 19 mil, 18.790. Porém, olha o drawdown, gente. É que essa estratégia é diferente. As outras eu mostrei tudo com 2 contratos, não tinha preço médio. E pelo que eu me recordo aqui, acho que nenhuma outra tinha que eu mostrei anterior. Mas olha só, essa daí ela é diferente. Ela faz reentradas, tá? Essa assim, field. Ela começa com um contrato, daí entra. Não, deixa eu dar uma conferida aqui antes que eu fale bobagem. Perdão, ela começa com 2 contratos mesmo, depois adiciona mais 3. Dá para fazer a versão de 1, adiciona mais 2 aqui no Midas Bot se quiser também, tá? É facinho de alterar ali. E acabei me confundindo com uma outra que eu estava criando hoje aqui também para um cliente. E olha só, então o drawdown aqui, ó, olha o percentual, caiu muito. Lá foi de quase 50%, né? Foi um drawdown muito maior. Então, apesar do lucro líquido ter caído um pouquinho, o drawdown foi muito mais suavizado e a taxa de acerto foi maior aqui também. E uma coisa que me deu uma curiosidade dessas estratégias dos rankings ali é essa terça-feira que a gente olhando nos últimos 5 anos. Pô, maioria ali. Então, e deixa eu já mostrar aqui no Midas Bot que dá para você selecionar isso. Se você quiser, você não opera terça-feira ou qualquer outro dia da semana. Então, eu abri aqui um pouco dos parâmetros do Midas Bot. Veja só, configurações dias da semana. Você pode vir muito bem aqui, desabilitar, mas o certo é fazer um backtest, comparar no cenário mais atual se isso vale a pena mesmo, né, e fazer todos esses comparativos. Inclusive nas métricas aqui no MetaTrader, você consegue olhar os mensal também, né? A gente vê que no meio épocas de meio do ano aqui, ó, maio, junho, essa versão com preço médio não foi assim tão legal, né? Mas teve bastante meses aí bem lucrativo também. Inclusive nas outras estratégias ali que eu mostrei anterior, tava até mais bonito esse histórico por mês aqui do que essa versão com preço médio que é um pouco mais agressiva. E agora, galera, eu vou abrir aqui a estratégia sem field, tá? Que a gente fez. A versão V2 com stop mais curto. Dá só uma conferida agora nesse backtest aqui. Eu vou pausar e já pôr o final aqui para não ficar muito longo. Então, despausando aqui agora, veja só. Teve aquele download também de maneira mais suavizada, tá? Uma curva bem ascendente nesse operacional. Eu achei muito interessante, tem uma assertividade legal. Vamos dar uma conferida em mais algumas estatísticas aqui, ó. Veja só, o lucro líquido agora, né, aumentou um pouquinho em relação à versão anterior. Fator lucro legal, taxa de acerto legal e o rebaixamento caiu até um pouquinho mais aí, hein? Agora, a nível de curiosidade, eu vou tirar essa terça-feira aí, tá? Não vou operar de terça e fazer o backtest agora. Vamos dar uma conferida nessa curva. Então vou dar um pause aqui e já voltar no fim da curva para o vídeo não ficar tão longo. Então veja só, a curva dela aqui agora ficou mais suavizado ainda o drawdown, tá? Continuou aquela curva ascendente. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. Repare só, aqui ó, que não tem mais a terça-feira. Não operamos dia de terça-feira. Foi a nível de curiosidade. Então veja só como subiu ainda o fator lucro, subiu a taxa de acerto, o drawdown menor ainda e manteve o lucro líquido. Então tudo isso é parametrizável, né, no Minasbot, né, alterável. E mais um detalhe, claro, diminuiu o número de operações que a gente ficou um dia da semana sem operar durante todos esses anos de teste aqui.
Então, olha só que bacana, pra gente quase finalizar o vídeo aí. Eu juntei agora todas essas estratégias. Eu vou descer aqui, ó, dá uma olhada. Eu juntei a Sinfield, com stop mais curto, o Galeto, o Curiosity, São Januário e montei a curva delas aqui, ó. O resultado delas como um portfólio, como se fosse trabalhando como uma carteira de estratégias. Eu juntei nesse caso aqui, tá? Os backtests dessas estratégias. Então, vamos dar uma conferida rápida aqui, ó. O retorno, o lucro líquido, juntando todos esses anos, né, de história. Eu peguei todos os stories que eu mostrei, salvei, juntei tudo da curva aqui, tá? O drawdown, eu fiz um saldo inicial de 5 mil para essas estratégias, sendo que só o São Januário já começava com a margem de 5 mil lá naquele histórico, né? As outras margens de 2 mil, tinha uma que tinha um preço médio com margem de 3 mil. Se fosse pegar separadamente, ia precisar aí de uma margem muito maior. Eu falei, bom, já que está juntando a curva, os DAO diferentes, estratégias operando em momentos diferentes, a gente fez um saldo inicial de apenas 5 mil aqui só para ver como se comportaria, tá bom? Agora eu vou entrar aqui nesse relatório, veja só. Vamos pegar um pouquinho mais de estatística. Olha só, a curva juntando, só avisou bem, né? Mas tem os DAO também aqui, ó. São períodos que duram dias, às vezes dependendo até mais de um mês, tá? Mas, ó, aqui um DAO no mercado nos últimos dias, né? Mas ainda assim não deixa de ser uma excelente curva com uma linha bem legal, uma curva bem ascendente aqui. O que eu achei interessante é que ela manteve um fator lucro legal, né? Um resultado médio. Aqui não está mostrando a taxa de acerto. O DAO só avisou bem, eu acho que esse percentual aí é tranquilo, né? Para um portfólio de estratégias. Então vou falar só mais um pouquinho sobre algumas estatísticas. Números de dia com lucro, números de dia com perda. Bom, a gente tem a maior parte dos dias aí com lucro, né? Percentual de dias com lucro aqui, ó, quase 90%. Maior lucro diário, maior. Ó, isso que eu acho interessante. Eu vejo muita gente montar carteiras por aí. Já vi vídeos de outros da concorrência aí, né, galera? Você olha lá, a média de lucro diário, ou o maior lucro do cara é R$ 1.000. Aí você vai ver a maior perda é 5 mil para mais, estoura a conta do cara. Tudo de uma vez quando vem o stop, né? Inclusive, tipo assim, você olha a média entre risco e retorno, é muito ruim, né? Então aqui deu uma relação interessante, hein? Certo? Tá certo que a perda média deu um pouco maior, deu maior, né, do que a média de lucro, mas se a gente pegar o maior perda, o maior lucro, olha só. Porque tem estratégias aí com alvo grande, tá? Aqui é o que eu vou mostrar a seguir, uma do que a gente tem no conteúdo do Minas Bot, com alvo bem longo, né? Tem um stop ali, mas o alvo é maior do que o stop quando ela consegue pegar a tendência toda. E médias de dias de ganho consecutivo, né? Dias de perda. E aqui gostaria de dar uma analisada no drawdown. E tem dois, o drawdown relativo e o absoluto. Bom, gente, eu joguei essa estatística nesse site aqui, confesso que eu não sei por que dá tanta diferença assim. Eu não sei se as posições iam abertas antes de fechar, o drawdown que chegou a passar em algum momento, tá? Mas num valor desse, ó lá, 2.700, muito trader desiste, né? Dependendo, eu coloquei 5 mil, já perdi mais da metade. Mas, ó, veja, é normal, característico de estratégias de renda variável. Outra parte do DAO que eu gostaria de analisar foi a duração máxima de dias que durou e a duração média. Às vezes dura meio mês aí, né? Eu não sei se esses dias conta só dias operados aqui nessa plataforma, mas olha só, teve uma época que durou aqui mais de mês. Então é isso aí, tem períodos que o ciclo do mercado não está ajudando, certo? Inclusive esse downloadzinho aqui é porque o índice, gente, tem muita estratégia que é de tendência. Então ela ó, deu a tendência, tá indo. Aí ele, opa, compra aqui. Ah, que é a tendência? Tá subindo, né, gente? E o índice vai e reverte tudo. E ele tá muito fazendo isso desde o final do mês passado, né? Ele chega a dar umas esticadas boas ali, a hora que vê, rapaz, volta tudo. É o que tá acontecendo com o CW que eu vou mostrar a seguir. E o drawdownzinho que aconteceu nessas estratégias melhores ranqueadas aqui também do site da Smartbot que a gente retirou ali. E para finalizar aqui, gente, ó, tá a estratégia Twin Strand. Ela tem esse estilo, inclusive ela é um sinal duplo, né, juntado na mesma estratégia. Pode entrar por um indicador ou pelo outro, só opera uma vez ao dia. Não é todo dia que entra. Só que tem até versões dela lá no nosso grupo de clientes ali, gente. Você pode operar os sinais separados. Você pode, às vezes, dependendo do dia, estar entrando com os dois sinais. A curva fica melhor a longo prazo, porém o drawdown pode aumentar.
e o sinal duplo juntado dá um pouco mais suavizado. Mas olha só, o que está acontecendo é a mesma coisa aqui, ó, nesse período que o mercado está fazendo aquele vai e volta, né? Acaba acontecendo um X ali, né? Tá tomando um drawdown também, que também é dentro do esperado que aconteceu em outras épocas, tá? Teve essas épocas, foi até numa sequencinha aí do índice tá enganando que vai dar tendência. Mas olha só, a gente analisando uma curva aí, ó, dos últimos 5 anos, olha que curva, coisa mais linda dessa estratégia Twin Strand. Isso aqui é com o mínimo de contatos, 2 contatinhos, ela tem uma parcial e depois ela busca um alvo bem longo aí de 1.300 pontos. Tá bom? Então foi para finalizar, se você gostou, quer adquirir o Midas Bot se ainda não é cliente, entre em contato. A gente tem uma oferta que vai durar mais até a próxima semana, tá? Que inclusive a licença da parcela aí até 10 vezes, tá bom? 10 vezes sem juros. E é isso aí, quem é cliente está disponível nos drives. Espero que quem tenha ficado até o vídeo aí, até o final, tenha entendido tudo. Se não entendeu, deixa no comentário do vídeo. Compartilha o vídeo aí com todos os traders que você conhece, dá uma analisada aí. E tiver dúvida, pode estar chamando, galera. Bons estudos a todos então e bons trades.